Eu orei muito em favor desta mensagem, e eu creio que Deus tem mesmo uma palavra para os irmãos que estão aqui. Shalom para os que estão nos ouvindo lá em casa, que Deus abençoe a cada um. Eu orei muito em favor desta palavra, e eu creio que é um recado de Deus para o nosso coração, para iniciarmos, não de pé direito, mas de coração aberto, este ano novo. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O tema da mensagem de hoje é resiliência espiritual. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, e diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E o versículo 16 diz: por isso não desanimamos. Digam comigo, por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Querido Deus, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Mais uma vez te agradecemos por um ano mais que tu concedes a nós. E iniciamos no primeiro domingo, na casa do Senhor, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, mas também sendo alimentados, fortalecidos, para iniciar, viver e vencer, no nome de Jesus. Quero te pedir que tu fale aos nossos corações, aos irmãos que estão aqui, àqueles que estão nos ouvindo e participando conosco pela internet, que a todos nós o Espírito Santo se manifeste, alimente-nos, fortaleça-nos, em nome de Jesus. Amém. Uma das palavras que tem sido mais falada, ou com mais frequência usada em os nossos dias, é resiliência, que vem do latim resilio e significa voltar ao normal. É um conceito que foi criado lá em 1807 pelo cientista inglês Thomas Young, que fazia estudos sobre a elasticidade dos materiais. Então, embora a gente esteja usando mais agora, é um conceito antigo, é um termo da física que define a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo é devolvida quando esta tensão causadora desaparece. Exemplo, um elástico. Você estica o elástico no máximo e quando solta, ele volta ao normal. Um outro exemplo, a vara do salto em altura. Quando o atleta ele toma o impulso para saltar, ela se curva, acumula energia e projeta o atleta sobre o obstáculo e depois
volta ao seu estado normal. E resiliência também tem sido usado em várias outras áreas, como, por exemplo, no contexto ecológico, que é a capacidade de um sistema recuperar-se depois de ter sofrido dano. Exemplo, 2020, muitas áreas do nosso país sofreu com a queimada e várias áreas foram destruídas pelo fogo. Mas com o tempo, a gente vai observando novamente aquelas árvores brotando, vai nascendo, volta ao normal. É uma resiliência da natureza. Na própria administração também, é a capacidade de tomar medidas, uma gestão administrativa, quando uma empresa está caminhando por situações difíceis, vem então um bom gestor, trabalha, toma medidas acertadas, corrige o problema e a empresa volta a crescer. Na psicologia, é a capacidade da pessoa passar por pressões e não ceder, superar as dificuldades e sair-se fortalecida. De acordo com o dicionário, é a tendência natural de se superar em situações de crises e aprender com ela. É olhar as circunstâncias de forma otimista. É a habilidade de sair da adversidade, recuperar-se e ter novamente acesso a uma vida significativa e produtiva. Numa linguagem bem simples, para todos entenderem. Ser resiliente é a capacidade de fazer do limão uma limonada. Em outras palavras, é isto. Esta introdução rápida sobre resiliência é para chegar no ponto que nós queremos trabalhar nesta noite, que é a resiliência espiritual, que vem da força gerada pela fé, pela confiança num Deus poderoso, amoroso, que cuida de nós. Ser resiliente é ser perseverante nas promessas de Deus, a despeito de lutas e dificuldades que possamos passar. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ser resiliente é crer que tudo que acontece na nossa vida, coisas boas e outras nem tanto, porém, cooperam para o nosso bem. Você crê nisso? Diga amém. As lutas que passamos não são para desanimar-nos, mas para fazer com que cresçamos na fé. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, se você estiver anotando, nós sempre nas nossas mensagens citamos muito a palavra de Deus para que não fique um discurso. E se a mensagem não atingir o propósito, a palavra de Deus sempre atinge. Então é por isso que eu cito muito a Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. Na Bíblia nós encontramos muitos exemplos
de pessoas resilientes. Eu fui estudando, procurando, e são muitos, não dá para falar de todos. Mas eu queria lembrar alguns exemplos de pessoas resilientes. Um exemplo que me chamou muito a atenção está no livro de Ruth, quando Elimeleque e a sua esposa Noemi, dado a dificuldade de trabalho, de alimento que estavam tendo ali na sua terra em Belém, eles vão aventurar-se em outro lugar. E eles vão para a terra de Moabe. Foi então o Elimeleque e a sua esposa Noemi. E eles tinham 2 filhos. Foram lá então para Moabe. Só que chegando em Moabe, não deu muito certo. Elimeleque morreu. Os 2 filhos dele também morreram. E agora, como que fica Noemi? Noemi resolve, vamos começar tudo novamente. Vamos voltar da onde nós saímos. A essa altura, os 2 filhos já tinham se casado. E então ela decide voltar e fala para as meninas, olha, vocês fiquem à vontade. Eu vou voltar, vou começar tudo novamente. Uma delas, não, eu não vou junto, mas Ruth, muito linda essa história. Ruth decide, não, eu vou com você. Onde tu fores, eu irei também. O teu Deus é o meu Deus. Muito lindo esse texto, esse compromisso das sogra e nora. E ela volta ali para sua terra, volta para Belém. Ali Ruth se casa novamente, uma linda história de amor. E a vida continua, uma vida produtiva e significativa, porque ela não entregou-se a ficar apenas lamentando-se. Pois é, estou em terra estranha, sou uma pobre viúva, não tenho mais nem meus filhos, tenho que tolerar minhas noras. Não, ela encoraja-se, levanta, vamos começar novamente, vamos voltar para da onde eu saí, vamos voltar. E ela volta e Deus abençoa. E é dali uma linhagem, inclusive, que vem depois para o nascimento de Jesus. Me lembro também do povo de Israel. O povo de Israel, muito feliz na terra que eles moravam. Mas por causa do pecado, e todos vocês conhecem essa história, por causa do pecado eles foram levados para o cativeiro. E lá no cativeiro eles sonhavam com a possibilidade de voltar para a terra deles. Voltar para Jerusalém. Uma certa altura, então, o rei da Babilônia permitiu, então, que fosse voltando, pouco a pouco, para a reconstrução do muro e da cidade de Jerusalém. Um mês, mais ou menos, de trabalho que eles estavam ali em Jerusalém, reconstruindo o templo. Eles começaram a se cansar, o povo que foi para lá, começou a se cansar, a desanimar e a reclamar. E Deus levanta um profeta, Ageu, e eles começam a reclamar. Não adianta todo o nosso esforço, nós não temos recurso suficiente, não temos dinheiro suficiente, e jamais nós teremos um templo como aquele que teríamos. E Deus, na sua bondade infinita, através do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, todas as vezes que a nossa tendência é de abater-nos, Deus nos traz da sua palavra. Nós temos experimentado tempos econômicos difíceis, mas Deus é o dono de tudo, e Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro.
Se Ele está conosco, Ele provê todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. O nosso Deus não está falido. Deus não abandona o seu povo. Você é povo de Deus? Amém? Você é povo de Deus? Amém? Então Deus não nos abandona. Nós podemos confiar no Senhor e podemos descansar na sua provisão. Ele não nos prometeu livrar-nos das dificuldades, mas prometeu livrar-nos nas dificuldades. Todos nós passamos, sim, por lutas, por dificuldades, por problemas, mas Deus nos livra em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas. A presença de Deus em nossa vida faz de nós pessoas resilientes, com capacidade de superar e sobrepor as dificuldades. Deus é maior do que qualquer dificuldade. Amém? Mesmo que as situações fujam do nosso controle, nunca foge do controle de Deus. Algumas situações fogem, sim, das nossas mãos, do nosso controle. O que eu faço agora? Como que será? Mas nunca foge do controle, do poder de Deus. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, aquele que tem a capacidade de mover montanhas, de usar um menino para matar um gigante, de acalmar as fúrias dos mares, de chamar os mortos para a vida, Ele tem capacidade de trabalhar em nossas vidas e atender às nossas necessidades, fazer-nos resilientes e colocar-nos em pé novamente. Esse é o Deus em quem nós cremos. Diante do momento que estamos vivendo, da pandemia, algumas vezes nós temos ouvido, e só esta semana eu ouvi 2 vezes, quando eu conversava com alguém, com 2 pessoas diferentes, falaram, quando passar tudo isso? E as 2 pessoas falaram, não, isso não vai passar nunca. Não vai acabar nunca. E aí entra política, entra um monte de coisa. Queridos, eu creio que Deus é maior do que o coronavírus. Eu creio sim em um tempo especial. Eu creio que Deus pode usar, se não para todos, mas para aqueles que crerem, para aqueles que buscarem. Deus sim vai dar um tempo especial. Se hoje nós estamos aqui no templo com um número limitado por causa de ordens públicas, eu creio que nós voltaremos sim a ter todo o nosso espaço ocupado e muita gente louvando e glorificando e exaltando o nome de Jesus. Eu creio sim que haverá um tempo em que muitos serão entregues a Jesus por instrumentalidade desta igreja. Eu creio que novo e abençoado tempo virá. Nos faz bem, queridos, lembrarmos-nos das gloriosas promessas de Deus. O que dizer da resiliência de Jó após tantas perdas? De um dia para o outro ele perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a família, foi perdendo, mas no capítulo 1, versículo 20, diz que Jó lançou-se sobre a terra e o adorou.
No capítulo 19, versículo 26, diz: revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Versículo 27, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos virão, e não os outros. Isto está dizendo, queridos, poderia, tudo bem, pobrezinho do Jó, está sofrendo aqui, mas um dia na eternidade, sim, na eternidade, mas ele está dizendo, ele está crendo que ainda na sua pele, na sua carne, na vida dele aqui, ainda viria a glória de Deus manifestando-se na vida dele. Deus tem sim a promessa da vida eterna para mim e para você, mas enquanto estivermos aqui, Deus tem também promessa de vida abundante. E no capítulo 42, versículo 10, o texto diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Deus mudou a sorte de Jó. Deus muda a nossa sorte. Creio que a gente não pode também nos esquecer de Davi. Em muitos salmos, Davi relata dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas dificuldades. Mas quanto mais aprendia a depender de Deus, que o adorava, o Deus a quem Davi adorava, mais ele se fortalecia. E no versículo 4 de um dos salmos mais conhecidos, que é o Salmo 23, no versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É esta certeza, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, Deus está com ele, Deus está conosco. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem te fortalecido? Quem tem te fortalecido nas horas das lutas? Em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo aponta 3 aspectos que nos ajudam a sermos resilientes. O texto diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, é crer no novo amanhã. Esperança é o ingrediente número 1 que possibilita dar volta por cima nos momentos difíceis da vida. Torna a pessoa resiliente. Crê que a luta e o fracasso não são o fim, que dias melhores virão e que o sinal verde vai aparecer no final do túnel. Com Jesus, não há dúvidas de que somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O texto ainda diz: sede pacientes na tribulação. É a capacidade de demonstrar fé paciente, sem desespero, sem agonia, sem ficar extremamente preocupados. Sede pacientes na tribulação.
E ainda diz: perseverai na oração. Não há como viver e sobreviver às lutas sem a prática da oração. E eu quero terminar os exemplos de resiliência na vida de Jesus, que como homem passou por diversos tipos de conflitos e pressões. No Getsemane chegou ao estado de suar gotas de sangue. E a véspera da sua crucificação, lá em Lucas 22, 42, mesmo naquela agonia ele diz: seja contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele sabia confiar no Pai. Jesus nos ensinou a beber o cálice da dor, o cálice do abandono, o cálice das críticas, o cálice das condenações, sem desistir. A busca da resiliência espiritual é um caminho diário, constante, onde aprendemos a superar as situações que teriam o poder de nos afetar, de fazer-nos e de nos destruir. Mas pela fé e confiante em Deus, nós perseveramos. Num estudo feito por pessoas que adotam uma postura resiliente, observou-se que todos tinham pelo menos uma pessoa que as aceitavam de forma incondicional. Independentemente do seu temperamento ou inteligência, eles precisavam contar com alguém. Queridos, nós podemos contar com o maior, com o Todo-Poderoso, com o dono de tudo e de todos, com aquele que está acima dos problemas. Nós podemos contar também com a importância da família. A família é importante para que vençamos os obstáculos. E podemos contar também com a família da fé. Quantos passaram por dificuldades em 2020 e foram atendidos, recebendo oração, acompanhados, em nome de Jesus. 2021 seremos abençoados e as famílias, a família Shalom está aqui para ajudar, para orar, para acompanhar. Eu quero concluir dizendo: 2020 não foi fácil. O Covid-19 adoeceu muitas pessoas. Muitas famílias perderam seus queridos. Gerou desemprego e tantas outras consequências. Cada um tem uma história para contar. Todos passamos por situações difíceis, mas pela graça de Deus, encerramos 2020 e iniciamos 2021 com confiança, com fé, com esperança. E nesta fé, nós cremos na recuperação, na resiliência de muitas coisas que acabamos perdendo em 2020. 2021, entretanto, nós não sabemos o que enfrentaremos. Mas independente do que acontecer, nós estamos seguros em Cristo. Não há razão para ficarmos desesperados. Se quisermos superar os obstáculos e sermos vencedores, nós precisamos ser resilientes. E eu quero terminar esta mensagem com alguns textos da palavra de Deus. É ela que nos fortalece. Então eu quero convidá-los a colocarem-se em pé. E nós vamos trazer à nossa memória, trazer ao nosso coração, algumas promessas de Deus. Evidentemente, apenas algumas, poucas. Mas eu quero que você leia com convicção, crendo nas promessas de Deus. O Salmo 27, versículo 14, vamos juntos? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
Salmo 125, versículo 1, diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Josué capítulo 1, versículo 9. Ser forte e corajoso, leiam comigo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Leiam forte comigo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Que coisa que ele faz? Não desiste, por quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo. Digam comigo, prossigo. Mais forte, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ninguém ganha prêmio algum desistindo. Ouça as promessas de Deus. Tenha esperança, tenha fé, revigore-se, renove-se, seja resiliente. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque pela graça, pelo poder de Deus, vencemos. O Senhor nos deu vitória e chegamos ao final de 2020. Agora, confiados nesse Deus, fortalecidos, e eu te peço que tu fortaleça cada irmão e a cada irmã, fortalecidos no Senhor e em Cristo Jesus, somos mais do que vitoriosos. Já te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu poder manifesto na vida dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Sejamos fortalecidos, resilientes. Dias bons, vitoriosos virão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Traz promessas do céu, teu reino aqui, Deus, vai viver no céu, na terra, faz teu querer, teu reino aqui, Deus, vai viver. Você pode cantar conosco esse pedacinho? Nós queremos ensinar essa música para você. A cruz me traz promessas do céu, teu reino aqui, Deus, vou viver no céu, na terra, faz teu querer, teu reino aqui, Deus, vou viver. Assim, né? Quando chegar no coro, vocês cantam junto conosco de novo, tá? Liberdade, paz, perdão e justiça posso encontrar. Amor e compaixão me dão esperança de tudo mudar.